2020. Começamos cheios de sonhos e planos. A expectativa era viver o melhor ano de todos, mas logo vimos que não estamos no controle, que as coisas podem não sair como planejamos. Talvez esse não era o fim que você sonhou, mas quem disse que esse é o fim? Nem tudo que parece estar acabado acabou. Estamos aqui voltando a florescer, e mesmo sabendo que teremos lutas pela frente, ninguém pode nos parar. A esperança não morreu e jamais morrerá. Um novo ano se iniciará e você sabe quem já está lá? Sim, ele mesmo. Nada pode surpreendê-lo, nada pode impedi-lo. Ele já venceu e junto com ele nós também vencemos. Esse final não é o fim. O verdadeiro fim é um final mais que feliz. Boa noite, gente! Tá muito bom esse vídeo, né? Já dá aquela animada antes da palavra. Que bom estar aqui com vocês, na Ilan CG. E é um privilégio, gente, para mim estar aqui. É uma honra. E de verdade, falo isso com todo o meu coração. Eu amo estar aqui, estava com saudade de estar aqui. Na verdade, eu vim no Pink, no culto das mulheres, né, na conferência das mulheres, mas saí correndo porque tinha que ministrar no recreio logo depois, então não fiquei aqui, não porque eu não quis, tá? Então, se tem alguma mulher que estava aqui, eu saí correndo porque estavam me esperando lá. Então, estou feliz de estar aqui de volta e feliz também de estar com vocês aí no culto online, que essa palavra de hoje possa abençoar a sua casa, a sua família, e eu creio que Deus vai falar com todos nós, amém? E antes da gente começar hoje aqui, eu quero que a gente ore juntos. Vamos orar? Baixa aí sua cabeça. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, te convidamos aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor ministre essa palavra, que não seja eu, que não seja a minha mente, nem o meu coração, mas seja a sua palavra, Senhor. Cumpre o seu propósito nessa noite, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aí na última série do ano, gente. E essa série se chama Final Feliz, como vocês sabem. E que ano que a gente teve, né? Nem parece que já estamos no fim, mas graças a Deus que o Senhor nos ajudou até aqui. E eu sei que apesar de a série se chamar Final Feliz, nem todos nós estamos vivendo um final feliz. Então, poderia chegar aqui e começar a declarar que todos estamos vivendo, mas cada um sabe da sua particularidade, cada um sabe daquilo que está vivendo na sua vida, no seu particular. Então, para alguns, pode ser que esteja sendo um final feliz, e glória a Deus. Para alguns, pode ser que nem tanto, e para alguns, pode ser que não está sendo um final nada feliz. Porém, o objetivo dessa série é encorajar você a enxergar o seu final feliz pela fé. Que mesmo que você não esteja vendo ele aqui, você já começa a enxergar pela fé, porque muitas vezes na nossa vida nós precisamos enxergar mesmo sem ver. Porque apesar de a gente não estar vendo, aquilo vai se materializar na nossa vida no tempo certo. Não no tempo esperado, mas no tempo certo. Porque quem está escrevendo a história não sou eu. Quem está escrevendo a história da sua vida não é você. Quem está escrevendo a história da sua vida é o Senhor. Então, o final feliz, ele já está escrito, ele já está marcado, porém, no tempo que Ele planejou. Porque é Ele quem divide as nossas vidas em estações. É Ele que termina e Ele começa uma nova. E isso também é para a sua vida. Então, na nossa vida, a gente está sempre assim, terminando algo e começando outro. Então, se você ainda não está vivendo um final feliz hoje, talvez nesse final de 2020, não quer dizer que você não vai viver. Você vai viver um final feliz. Até porque o nosso Deus, gente, Ele ama final feliz. Se você parar para ver a Bíblia, ela é repleta de histórias com final feliz. Quando não tem um final feliz é porque muitas vezes foi escolha da própria pessoa de se envolver com o pecado e daí ela escolhe se separar de Deus. Mas para todos os que foram fiéis, obedientes, esperaram em Deus, houve um final feliz. Então, o nosso Deus, que é chamado de autor da fé, autor da vida, ele também é o autor do final feliz. Porque todo mundo que escreve uma história quer que a história termine bem, né? Assim espero. E assim também é o coração do nosso Deus. Então, nessa série,
desse mês, o que a gente vai fazer? A gente vai estar analisando e contando histórias da Bíblia que tiveram um final feliz e a gente vai estar aprendendo com essas histórias. No último domingo, quem estava aqui no último sábado ou domingo? Bastante gente. Se você não estava ou se você não assistiu online, assista, está no nosso YouTube. O último domingo foi a história do ladrão que estava lá na cruz com Jesus. E a gente falou sobre o final feliz que aquele ladrão teve, apesar de um passado não muito correto. Mas mesmo assim, mediante o arrependimento, mediante a salvação, ele conseguiu o final feliz dele. Então, há esperança para todos nós. Há uma esperança para um final feliz. E hoje a gente vai ver outra história da Bíblia que também teve um final feliz. A história é um pouco longa, então não vou ler tudo. A história está no livro de Daniel. Então, encorajo você, durante essa semana, a ler o livro de Daniel, ler essa história, buscar uma revelação de Deus também. Então, eu vou pincelar alguns versículos e vou resumir a história, para a gente não ficar aqui para sempre, tá bom? Concordam? Show! E a gente vai ver hoje a história, então, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem já ouviu falar desses nomes aí meio complicados? Bastante gente, né? Se você não viu, não tem problema. Eu vou contar a história, assim, bem resumidamente, mas bem claro, tá bom? Então, vamos lá. A gente está falando aqui do livro de Daniel. Qual é o contexto desse livro? É o seguinte, o rei de Judá, nessa época Israel estava dividido, então o rei de Judá, ele é capturado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele é capturado. E o povo também, a família real. E aí eles são levados para a Babilônia, que era a região que estava com maior poder na época. Então, esse rei de Judá, Joaquim, ele é capturado. E o rei da Babilônia fala assim, olha, me traz também os jovens da família real, os jovens da nobreza, aqueles que não têm nenhum defeito físico, aqueles que são inteligentes, que são nobres, que têm cultura, que têm conhecimento, eu quero todos eles para vir me servir. E daí trouxeram vários jovens da família real, da nobreza, inteligentes, de boa aparência, para servir esse rei da Babilônia. E dentre esses jovens estavam quem? Daniel e seus amigos. Daniel e esses 3 amigos que a gente vai ver hoje, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles chegam lá na Babilônia, eles passam por um tempo de preparação, eles aprendem muita coisa, eles se separam, e aí eles começam a servir esse rei. Passam 3 capítulos e a gente chega aqui onde a gente vai ver hoje, Daniel 3. E aqui em Daniel 3, esse rei da Babilônia, que capturou o pessoal, o povo de Deus, ele tem uma bendita ideia. Ele fala assim, construam para mim uma estátua gigante de 27 metros de altura, de ouro. E eu vou inaugurar, vou fazer uma grande festa de inauguração para essa estátua gigante. E aí o pessoal vai lá, constrói a estátua de 27 metros. Eu não tenho muita noção de metros, mas acho que é maior que esse teto, né? 27 metros, sim. Então tá bom. 27 metros de altura, aquela estátua. E ele dá uma ordem. Ele fala assim, toda vez que a trombeta tocar, todo mundo precisa se prostrar diante da estátua e adorar a ela. Quem não adorar vai ser jogado na fornalha. E aí você imagina, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são servos de quem? De Deus, do único e verdadeiro Deus. Mas eles se encontram ali naquele lugar diante de uma prova. Diante de uma situação em que eles não podem obedecer à ordem do rei. Então, eles estão lá, chega o dia da inauguração, tem gente de todas as partes do mundo. Vieram gente de outros povos, de outras línguas, vieram os governadores, os prefeitos, várias pessoas, e está aquela multidão em frente à estátua, e de repente, toca a trombeta. Imagina aquele povão lá, uma multidão, todo mundo se prostra e adora a estátua. Porém, alguns invejosos veem que os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostram. E aí o que eles vão fazer? Eles vão lá para o rei e vão fazer a fofoca e vão dizer que eles não se prostraram. E isso a gente vai ler aqui, ó, em Daniel 3:8. Fala assim, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor,
Ó rei, viva para sempre. Há alguns judeus que o Senhor nomeou para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos aos seus deuses e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Aí imagina agora a reação do rei. Olha só o que diz no versículo 13. Diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, olha, será melhor para vocês. Mas se vocês não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E aí agora vem a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles respondem: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Então, Nabucodonosor ficou tão furioso, de novo, né? Porque ele já tinha ficado furioso antes, dessa vez ele ficou mais furioso ainda, que ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E aí, vamos pular, 21 mesmo. E aí os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados na fornalha extraordinariamente quente. Versículo 22, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aí, de repente, eles já foram jogados na fornalha e o rei está lá de fora assistindo. Ele pensa que vai assistir por 2 segundos, né? Porque quando você joga alguém no fogo, a pessoa queima, virou cinzas. Mas aí o rei está olhando e daqui a pouco ele vê uma coisa estranha. Aí olha só o que diz o versículo 25. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Então, Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. E daí, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, todo mundo se juntou em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e seus mantos, ou seja, suas roupas, não estavam queimadas, e não havia cheiro de fogo neles. Glória a Deus! Essa história é muito boa. É um final feliz, literalmente após a provação. E a mensagem de hoje tem esse título: Final feliz após a provação. Final feliz após a fornalha. Então hoje a gente vai falar sobre 3 coisas que nós precisamos saber para a gente chegar a um final feliz depois da provação. Amém? Vocês estão prontos? Então, baseado nessa história, a primeira coisa que a gente pode aprender é: não fique envergonhado na sua provação. Não fique envergonhado. Gente, para pensar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram provados na frente de uma multidão. Eles estavam ali diante de centenas ou talvez milhares, eu não sei porque a Bíblia não diz, mas diz que muita gente estava ali para aquela inauguração da estátua. E todo mundo teve que se ajoelhar, menos eles. Imagina, todo mundo abaixou e eles ficaram em pé. Eles foram provados diante de todo mundo.
E sabe o mais lindo disso tudo? É que eles não abaixaram a cabeça. Eles continuaram de cabeça erguida. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente passa provações e a gente passa problemas, a primeira coisa que causa na gente é vergonha. E a gente começa a ficar envergonhado. E às vezes eu conheço gente que está passando por provação e a pessoa não está nem preocupada tanto com o problema, ela está preocupada com o que o outro vai pensar. Ai, o que vão pensar de mim? Olha só o que eu estou passando. E a pessoa, ao invés de estar preocupada com a aprovação, preocupada em orar, a pessoa está preocupada com o que os outros vão pensar. E aí vem logo o quê? Aquela vozinha no seu ouvido, né? Acho melhor você se isolar. Acho melhor você tirar um tempo para você mesmo. Acho melhor você não ir lá, não. Acho melhor você não falar tanto com as pessoas nesse tempo, não. Olha o que você está passando. Mas o engraçado, o interessante é que essa vozinha no nosso ouvido, ela não fala assim, não vai no shopping, ou deixa de ir para a praia. O que a voz no nosso ouvido fala logo? Não vai para a igreja. E aí, no meio da provação, que é onde a gente mais precisa de ajuda, que é quando a gente mais precisa de pessoas, em vez de estar na casa de Deus, a gente está o quê? Em casa envergonhado. A gente está em casa envergonhado, com medo do que as pessoas vão falar. E o que é totalmente diferente da vontade de Deus para nós. A vontade de Deus na provação não é que você fique envergonhado, é que você fique com a cabeça erguida. Porque você sabe que essa provação, ela vai te trazer uma aprovação, se você permanecer obediente. Então não é para você ficar envergonhado. Só que é difícil, sabe por quê? Porque isso fere o nosso orgulho. Nós temos orgulho dentro de nós. E para nós é muito difícil ser humilde e realmente aceitar o que a gente está passando. E aí o nosso orgulho começa a ficar ferido e a gente tem vergonha. Só que olha só a perspectiva de Deus sobre orgulho. Está bem aqui em Tiago 1,6. Olha só o que a Bíblia diz sobre orgulho. Diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você quer graça no seu momento de provação? Você quer o favor de Deus no seu momento de provação? Então seja humilde. Você quer que Deus se oponha a você? Você quer que Deus seja seu oponente durante sua provação? Não, né? Deus me livre. Então não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Só que isso é muito diferente. É muito difícil. E faz com que muitos de nós, às vezes, estejam sofrendo em silêncio. Isso acontece muito dentro da igreja. As pessoas estão sofrendo em silêncio e não tem ninguém acompanhando ela, não tem ninguém para segurar a mão dela. Por quê? Porque ela está em silêncio por causa de orgulho. Porque ela não tem a coragem de conversar com alguém, de procurar uma ajuda, de falar, não, vou para a terapia sim, vou para o gabinete sim, vem cá, caminha comigo sim, me ajuda, eu estou passando por isso, por causa de orgulho. Porém, isso tem que ser quebrado. O orgulho, ele é inaceitável na casa de Deus. E eu não estou falando que você tem que sair contando seus problemas para todo mundo, anunciando a sua história triste, não. Mas estou dizendo que você tem que procurar uma mãe espiritual ou um pai espiritual, alguém que está numa caminhada mais à frente, mais adiante de você, espiritualmente ou com mais experiência, para que possa te ajudar. A vontade de Deus é que nós andemos com pessoas. Só que tem gente que diz assim, não, sou só eu e o Espírito Santo. Eu, Espírito Santo. Gente, eu amo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele realmente é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo realmente é aquele que nos entende. O Espírito Santo, ele é o Deus aqui com a gente. Porém, Deus também trabalha através de pessoas. Deus também trabalha através de relacionamentos. E a vontade de Deus não é que você fique isolado, envergonhado por causa do que você está passando. Não é para você ficar aí, não vou nem lá na igreja, porque eu sei que todo mundo já está sabendo, está todo mundo falando. Não, esquece isso, deixa o seu orgulho de lado. E nós que somos igreja, vamos falar mais sobre as coisas de Deus e menos sobre as coisas dos irmãos. Vamos ser uma igreja que é um lugar seguro para pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades. Nós precisamos ser esse lugar seguro para outras pessoas. E você que está passando pela provação, não caminhe sozinho. E talvez você me diga, Milena, é porque você não sabe o que eu estou passando.
Se você soubesse o que eu estou passando, se você soubesse como está sendo esse final de ano para mim, você não estaria falando isso. Gente, eu também já passei por coisas difíceis. Jesus passou por coisas difíceis e ele passou por elas publicamente. Ele não passou pela aprovação de Deus Pai escondido dentro do quarto. Ele passou pela aprovação do Deus Pai publicamente, aos olhos de todo mundo. Então, se você quer passar pela sua aprovação bem, forte e feliz, não se esconda. Para de ficar envergonhado. Erga a sua cabeça. Vem para a igreja, encontra alguém, seja discipulado, caminhe, seja forte e você vai chegar no lugar feliz, no seu final feliz. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 20 ou 21 anos, eu também passei por uma provação que eu fiquei muito envergonhada. Na época eu estava noiva e o meu noivado foi terminado. E aquilo para mim foi o final do mundo. Foi o fim do mundo. E a coisa que mais vinha na minha cabeça era: o que vão pensar de mim? Meu Deus, ela rompeu o noivado. Então eu já estava sofrendo, porque não fui eu que rompi. E ainda, além do sofrimento, também tinha essa coisa na cabeça. Não, que vergonha, você foi desonrada. Isso é uma vergonha. Mas eu louvo a Deus que naquela época eu tive a coragem de erguer minha cabeça e de continuar andando no meu chamado, de continuar buscando a Deus. E não fiquei parada em casa prostrada. Porque a aprovação, gente, é lugar de crescimento, não é lugar de prostração. Você está sofrendo, você está envergonhado, você está preocupado com as pessoas, mas sabe o que faz? Se vista de humildade. Deixa o orgulho de lado. Para de pensar com o que as pessoas estão pensando e começa a pensar o que Deus está pensando. E começa a se perguntar: o que Deus está pensando sobre o meu futuro? É isso que eu quero saber. Eu quero que o Espírito Santo fale comigo. Não estou me importando se estão me julgando, se estão dizendo que eu estou errada, se estão dizendo que eu sou certa. Não importa. Quem julga a sua vida é o Senhor. O irmão do lado não é o seu juiz. O irmão do outro lado também não é o seu juiz. Quem julga a sua vida é o Senhor. Então, meu encorajamento para você hoje: não fique envergonhado diante da sua provação. Não fique isolado, amém? E a segunda coisa que a gente consegue aprender aqui nessa história que é o ponto número 2, saiba quem é o seu defensor. Saiba quem é o seu defensor diante dessa prova, diante dessa dificuldade. Sabe, quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegam na presença do rei, do inimigo deles, e o rei fala assim: como assim, vocês não se prostraram diante da minha imagem e não adoraram? Sabe qual é a resposta deles? Eles disseram a resposta certa, a gente acabou de ler. Eles disseram: ó rei, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam quem era o defensor deles. E durante a nossa provação, diante da dificuldade que a gente está passando, nós precisamos saber quem é o nosso defensor. Nós precisamos saber quem é o nosso redentor. Nós precisamos saber quem é que vai nos tirar desse momento, quem é que vai colocar um ponto final nessa história, quem é que vai nos dar vitória. Nós precisamos ficar com os olhos fixos nele. Sabe por quê? Porque quando eu esqueço disso, eu começo a gastar energia com a coisa errada. Sabe, ainda bem, imagina, se eles estão lá diante do rei e eles começam a querer argumentar. Não, rei, é porque isso, aquilo, e lá, e começam a discutir com o rei. Mas eles não perdem nem tempo. Eles não perdem nem tempo para se defender, para se justificar, porque eles sabem quem é o defensor deles. E quando você sabe quem é o seu defensor, quando você sabe quem é o seu redentor, você também não vai ficar gastando tempo com a luta errada. Tem gente passando pela provação, achando que tem que lutar, guerrear com coisas que não tem. Que às vezes, muitas vezes, a melhor coisa a fazer é se submeter e confiar. Se submeter e confiar. Você não precisa se defender para ninguém, você não precisa se justificar para ninguém. Se precisar, é diante de Deus e olhe lá. Você precisa se submeter e confiar. E às vezes, durante a nossa aprovação, nós também somos afrontados, sabe? Às vezes, né, o inimigo levanta algumas pessoas para falar coisas para nós que nos ferem, que tiram a nossa esperança. Mas se submeta e confie. Não gaste a sua energia lutando a luta errada, porque a luta é de Deus.
O seu papel na provação é obedecer e continuar. Obedecer e continuar. Eu lembro que uma grande provação também que Deus me deu alguns anos atrás. Eu sempre conto essa história porque ela se aplica a várias pregações, mas quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, ninguém entendeu nada, principalmente a minha família. Só que Deus literalmente mandou e eu não queria de jeito nenhum. Só que como eu não sou boba nem nada, né? Eu quero estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque é assim que se cumpre o propósito da nossa vida. Então, quando Deus falou, eu falei, não acredito. E aí eu me submeti à provação e eu voltei. Quando eu voltei, o que tive de pessoas me confrontando, me dizendo, você é doida, você é maluca, você não devia ter feito isso, olha você aqui agora, em pleno Rio de Janeiro, horrível, sem emprego, e isso, o que vai ser do seu futuro, e não sei o quê, e quando você vai voltar. E era tanta afronta, era tanto questionamento, era tanto ataque, que eu falei assim, não, peraí. Eu não vou me justificar, não. É o Senhor que me justifica. É o que Ele faz na minha vida que vai me justificar e vai justificar a minha história. Vai chegar um tempo na minha vida que as pessoas vão ver que eu não estava maluca. Elas vão ver que Deus tinha um plano. Elas vão ver que Deus vai me honrar. E foi o que aconteceu. Então, muitas vezes na provação não é para você ficar discutindo, não é para você ficar falando, é para você confiar que alguém, o Senhor, vai te salvar. É Ele que vai te salvar da situação, é Ele que vai te tirar daquilo que você está vivendo nesse momento, que é passageiro, porque tudo que a gente passa na vida, literalmente passa. Nada é para sempre, tudo chega a um final. E a gente precisa confiar que Ele está nos guiando nesse final feliz. E eu amo também o fato de que o discurso de Sadraque, Mesaque e Abednego era um discurso cheio de descanso. Você não vê eles preocupados, você não vê eles estressados, você vê eles confiantes e descansados. Eles falam assim, rei, não precisamos nos defender diante de ti, o nosso Deus nos livrará. Eles profetizam, o nosso Deus nos livrará. Isso aqui no versículo 17. Só que olha só, no 18. Eles acabaram de dizer, ele nos livrará. Aí eles começam versículo 18, dizendo assim, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que mesmo assim a gente não vai adorar a sua estátua aí não. Então o que eles fazem durante a provação? Eles declaram o final feliz, Deus nos livrará. Mas ao mesmo tempo eles mostram que estão em descanso. Mas se Deus não livrar, tudo bem também. Porque quando você assume essa posição de descanso em Deus, o seu foco não está mais lá no final feliz, o seu foco não está mais lá no resultado final, o seu foco está em obedecer, em levar uma vida que agrada a Deus. Então, durante a nossa aprovação, quando a gente finalmente passa, né, por aquele tempo, aquele momento inicial, em que a gente se estressou, em que a gente sofreu, em que a gente ficou triste, quando a gente entra no lugar de descanso, o seu final feliz, ele vira uma consequência da sua obediência. Ele não é mais a sua expectativa, porque quando você está descansando em Deus, a sua expectativa não está mais na vitória, no final feliz, naquilo que você vai alcançar. Você está tão descansado que o seu foco está só em acordar cada dia, adorar a Deus. E obedecer a Deus. E agradecer a Deus. E passar pelo processo com Deus, e estar com Deus, e falar com Deus, e receber uma palavra de Deus. Isso vira o seu dia a dia. E é por isso que nós crescemos tanto e tanto nas provações que a gente passa. Porque a nossa expectativa, ela já saiu das coisas materiais, daquilo que eu posso ganhar, daquilo que eu posso receber, e ela está unicamente no Senhor. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegam e falam, não, ó, Deus vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, tudo bem. É porque a expectativa deles já está em Deus. E viver uma vida que agrada a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é, não tenta apressar o seu final feliz. Não tenta fazer tudo a qualquer custo para chegar ao seu final feliz. Mas entra nesse lugar de descanso, que foi onde Sadraque, Mesaque e Abednego entraram. Em que não importava o fim, importava a obediência, importava o processo, importava ser aprovado. Então permaneça com um caráter puro,
Permaneça com uma alma descansada, com uma alma alegre. Não saia fazendo tudo para conseguir alcançar o que você acha que tem que alcançar, o que você acha que vai ser bom, porque a verdade é o que é bom, o que é melhor, só Deus sabe. E vai vir depois da provação. Não adianta você tentar fazer acontecer antes do final da provação, porque não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser porque você fez com as suas próprias mãos. Mas se você esperar, se você entrar nesse lugar de descanso, vai acontecer a mesma coisa. Você vai entrar na fornalha, mas você vai sair dela, amém? E a última coisa que a gente pode aprender aqui, nessa história, e que vai nos levar a um final feliz, é que depois da provação, sempre vem promoção. Depois da provação, sempre vem promoção. Eu fico imaginando se talvez Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, ou talvez um deles, tinha expectativa de não ser lançado na fornalha. Talvez, quando todo mundo se ergueu lá diante da estátua, eles ficaram de pé com a expectativa. Não, Deus não vai permitir que a gente seja jogado, não. Vamos permanecer de pé, porque Deus não vai permitir, não. Eu não sei se essa era a expectativa de um deles. Mas se foi, Deus com certeza não atendeu. Deus não atendeu a expectativa de que eles não fossem jogados. Pelo contrário, Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha. E nós precisamos aprender a aceitar quando Deus não atende as nossas expectativas. Nós precisamos não nos desesperar quando as coisas não acontecem como a gente espera. É preciso confiar e saber que se Ele permitiu, é porque Ele garantiu, é porque Ele vai garantir o final. Talvez você esteja aqui hoje e Deus não te livrou da dor. Deus não te livrou do abuso. Deus não te livrou da traição. Deus não te livrou da ofensa. Deus não te livrou da perda. Deus não te livrou de passar por aquilo que você não queria passar. Mas se Ele permitiu que você esteja passando por isso, é porque Ele está nisso com você. Ele entrou na fornalha com você. E sabe por que Ele entra na fornalha com a gente? Para garantir que a gente sobreviva. Para garantir que a gente saia da fornalha sem nenhum ferimento, sem nenhuma sequela. Para que a gente saia da fornalha e as pessoas falam assim: que? Ela estava na fornalha? Cadê o queimado? Cadê a roupa de queimado? Cadê o cheiro de queimado? Ele quer que a gente saia dos processos, saia dos problemas sem sequelas. E nós precisamos ser pessoas curadas. Pessoas que passam por provações com Deus e de forma saudável são curadas. Eu tenho uma cachorrinha de 2 anos, a Nina. Eu adoro dar exemplo de cachorro. Eu não estou comparando humano com cachorro, mas eu amo tantos cachorros que eu gosto de falar deles. E a Nina, quando ela tinha alguns mesezinhos só de idade, a gente levou ela para uma praça para ela brincar. E ela estava brincando, toda feliz de bola na quadra. E veio uma Rottweiler gigante. A Nina era desse tamanho, a Rottweiler era gigante, fêmea. E ninguém viu, ela veio sorrateiramente. Ela veio até assim, ó, abaixadinha. E ela veio, quando a gente viu, já era tarde demais. Ela deu uma bocanhada na Nina. E a gente só ouviu a Nina gritando. Ai, ai. E aí o dono veio correndo, pediu desculpas por ter deixado a Rottweiler solta. E aí a Rottweiler mordeu o meu marido e a Nina. E até hoje a Nina, minha cachorrinha, ela odeia qualquer tipo de cachorro. Pode chegar o cachorro menorzinho perto dela que ela vira uma fera e ela quer atacar o cachorro. Por quê? Porque ela foi atacada quando era bebê. E trazendo isso, essa ilustração para as nossas vidas, existem muitos de nós com sequelas do que foi feito a nós, sequelas do que passou. Mas a vontade de Deus para você é que você viva livre dessas sequelas. Aí a pessoa fala: não liga não, ele é assim porque o pai abandonou. Não, ela é assim porque, você tem que ver como o marido trata ela. Não, ela não fala disso perto dela não, porque ela vai fazer isso, aquilo. Gente, não. Deus nos chamou para ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saem da fornalha, todo mundo se junta ao redor deles e vê
que a roupa não está rasgada, a roupa não está queimada, nenhum fio do cabelo foi perdido, não há cheiro de fumaça neles. Ninguém consegue perceber que eles passaram pelo que eles passaram, porque eles estão sem sequelas, eles foram salvos pelo Senhor. E essa é a vontade de Deus para nós. Passe a sua aprovação coladinho com seu Deus, confiante. E as pessoas vão falar assim: ei, olha ela, a roupa não está queimada. Olha ela, o cabelo ela não perdeu. Olha ele não está com cheiro de fumaça. Como assim? Ele passou por isso? Isso aconteceu com ela? Como assim? Olha como ela está cheia do Espírito Santo. Olha como ele está feliz. É isso que vão dizer de você. Nunca vão imaginar que você passou pelo que você passou, porque o seu Deus vai te tirar dessa fornalha e você vai sair ileso e sem sequelas. Em nome de Jesus. E eu amo o final dessa história, porque Deus é glorificado. Isso acontece depois de toda a provação. Olha só o que diz no versículo 28 de Daniel 3. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O mesmo homem que no começo da história duvidou de Deus e falou assim: que Deus é esse que vai livrar vocês da minha mão? Esse mesmo homem está dizendo aqui no versículo 28, louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois de tudo que você está passando, pode ter certeza que o seu Deus será glorificado. Pode ter certeza que corações duros, como de Nabucodonosor, que antes duvidaram ou debocharam de Deus, vão terminar glorificando ao Senhor. Nunca menospreze o poder do testemunho que Deus está gerando na sua vida. Não se veja como o menino abandonado, como a menina abusada, como a pessoa ofendida, como a pessoa de origem pobre, como a pessoa que passou por isso, como o divorciado, como a divorciada. Essa não é a sua identidade. A sua identidade é: eu saí da fornalha. O meu Deus foi glorificado e eu fui promovido. Olha só o que diz no versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles não só passaram pela provação, mas eles foram aprovados e eles foram promovidos. Se Deus está te provando numa área da sua vida, é porque Ele está esticando essa área. Ele quer te promover nessa área. E todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos provados. Em uma área, em várias áreas, em duas áreas, todos nós seremos provados. Porque o Senhor nos prova para nos aprovar. Ele nos prova para nos promover. Então, depois da provação, sempre vem uma promoção de Deus para a sua vida. Talvez você esteja sendo provado na área do ministério. E pode ser porque o ministério não tem nada a ver com ser grande, o ministério tem a ver com ser pequeno. E todo mundo que quer estar no ministério precisa aprender a ser pequeno. Se Deus, pela misericórdia dele, permitir que você seja grande aos olhos dos homens, Ele com certeza vai te fazer aprender a ser pequeno primeiro. Então não reclama da sua aprovação. Talvez você esteja sendo provado na sua área pessoal. E tudo bem, Deus está trabalhando em você. Porque antes de Ele te dar aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto quer, primeiro, Ele precisa garantir que aquilo não vai virar um ídolo na sua vida. Ele precisa garantir que você sempre vai amar Ele em primeiro lugar e não em segundo lugar. Então, se você ainda não tem aquilo que você tanto deseja, que você tanto sonha, examine para ver se isso é um ídolo na sua vida. Ou vai ser um ídolo na sua vida. Então, nosso Deus, Ele nos prova, mas Ele nos livra. E o meu encorajamento para você hoje são esses 3 pontos que a gente viu hoje. Não ande envergonhado, isolado, seja discipulado. Deixe o orgulho de lado, seja humilde, procure ajuda.
e saiba quem é o seu Redentor, quem é o seu defensor. Pare de lutar a luta errada e entre num lugar de descanso. E por último, saiba que no final dessa aprovação, se você for aprovado, vai vir promoção para você. Amém? Quero que vocês fiquem de pé comigo para a gente orar, para a gente permitir que o Espírito Santo agora feche essa noite com o toque dele, com a presença dele, com uma oração que vai te equipar, que vai te preparar, que vai te consolar. Em nome de Jesus, eu creio que Deus já falou muito hoje. Mas agora no final nós vamos orar juntos. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, você abaixe sua cabeça. Não se preocupa quem está subindo no palco, quem está do seu lado, quem está andando, quem não está. Feche os seus olhos agora. Você que está assistindo de casa também, deixa a louça, deixa tudo. E vamos orar juntos agora. E eu quero perguntar aqui, se você está aqui hoje e você fala assim: Milena, eu tenho andado longe de Deus, mas eu não quero andar mais longe dele. Hoje eu quero passar a andar perto desse Deus. Se isso é você, levanta a sua mão para orar para você hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão, se reconcilie com Deus hoje. Amém? E se você está aqui e você fala assim: Milena, realmente, você estava certa. Não estou tendo um final tão feliz esse ano. Não estou tendo o final que eu esperava. Mas eu creio que Deus pode mudar e que Ele está comigo. Mas ora por mim hoje. Eu preciso de um toque de Deus. Se isso é você, levante a sua mão agora para a gente orar juntos. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Deus vai tocar você que está com a mão levantada. Amém. Glória a Deus, pode abaixar suas mãos. A gente vai ter um momento de louvor agora, alguns minutos. E eu vou pedir que você faça a sua oração aí onde você estiver. E depois a gente vai orar juntos, amém? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Pega com as mãos e declara isso. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti, Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga isso essa noite. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo
coração. E essa frase é para quem está aqui, é para quem está assistindo de casa, do trabalho, do ônibus, do carro. Essa frase é para você e para mim. Essa frase, o Senhor está dizendo: estou fazendo coisas lindas. Estou fazendo coisas lindas que vocês não podem ver, que estão nos bastidores, mas eu estou fazendo coisas lindas. Senhor, nós recebemos essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor age mesmo quando não estamos vendo. O Senhor trabalha mesmo quando estamos dormindo. E há um final feliz para cada história. Muito obrigada, Senhor. Eu oro agora por cada pessoa que levantou a mão. Eu oro agora por cada família representada. Eu oro agora por cada um em casa. E em nome de Jesus, eu profetizo que você vai sair disso sem sequelas. Você será aprovado. Você será resgatado pelo Senhor depois da sua fornalha. Em nome de Jesus, há um final feliz para você. Eu quero chamar o pastor Wilker para dar a bênção final. Saia daqui encorajado, cheio de Deus. E não esqueça desses 3 pontos para viver o final feliz. Deus tem muito para você. Essa semana, leia o livro de Daniel, leia essa passagem e veja o que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quantos foram abençoados aí? Dê um glória a Deus. Se você está saindo daqui cheio do Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor Jesus. Algo que a pastora disse ali que está ardendo no nosso coração como igreja já há muitas semanas. Muitas semanas aqui nesse local. Início da pandemia, Deus ele deu uma palavra para nós. Que era: o processo vai te levar ao progresso. E o que ela disse aqui, o que a pastora trouxe aqui, dizendo sobre toda aprovação, tem no final uma promoção te esperando. Quantos estão vivendo dificuldade nessa pandemia? Eu estou vivendo uma dificuldade nessa pandemia. Mas a palavra de Deus nos motiva a continuarmos fiéis à palavra dele, que é: você está passando por uma dificuldade? Amém. Lá no final, tem uma promoção para você. Tem uma música bem antiga que diz assim: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro muito de Paulo e Silas. Acabaram de apanhar, acabaram de ser lançados injustamente numa prisão. E a palavra de Deus diz que à meia-noite, pelo poder da adoração, as cadeias se quebraram. Eu profetizo sobre a sua vida. Provas sendo passadas, mas por poder da tua adoração e da tua oração, teu contato com o Pai, as cadeias vão se quebrar. Deus, obrigado por uma noite maravilhosa, onde a tua palavra, Deus, encaixou no nosso coração. Deus, a tua palavra sondou as nossas entranhas. A tua palavra, Deus, nos faz sair daqui dessa noite, ó Deus, daqui, ó Deus, desse dia juntos, cheios da tua presença, cheios do teu Santo Espírito, cheios de sabedoria, cheios de fidelidade para contigo. Ó Deus, que a tua palavra dentro de nós produza frutos. Que homens e mulheres, ao sair daqui dessa casa, possam sair, ó Deus, como a tua palavra diz, quando Moisés, quando descia do monte, com o rosto resplandecendo, por tamanha, ó Deus, o peso da tua glória. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, e que
o Senhor nos dê força, nos dê vigor para permanecermos fiéis quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Para permanecermos fiéis no processo, para permanecermos fiéis, ó Deus, quando nós estamos passando pela provação, pelo deserto, pelo vento. Que a nossa fé esteja baseada na Tua palavra e não por vista, mas pelo que nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Quem recebe diz amém. Querido, vá em paz, uma semana tremendamente abençoada para você. Glória a Deus, meus queridos. Que palavra incrível, fantástica. Estou aqui impactado. Espero que você também tenha sido impactado por essa palavra poderosa. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria imensa estar aqui para te apresentar a Elan Church, Igreja Luz às Nações. Nós estamos aqui para lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao nosso Campus Online. Queremos que você faça parte dessa grande e amorosa família Elan Church. Venha ser luz às nações com a gente. Venha florescer e frutificar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Estamos pertinho do final do ano, mas não é o fim da linha. Não é o fim dos propósitos e dos planos de Deus na sua vida. Pelo contrário, é apenas uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar, de refazer e reconstruir tudo aquilo que Deus tem para você, que é coisas novas, algo novo. E por isso, nós estamos aqui para te acompanhar nesse tempo e fazer parte da sua vida. Não apenas te influenciar e te contagiar, mas levar você a uma experiência transformadora de vida, através do amor e da graça de Deus. Você pode estar nos acompanhando pelo nosso site elanchurch.online, entrar em contato conosco pelo chat novo aqui ou pedido de oração, para que a gente possa estar interagindo com você, orando contigo, conversando e lhe conhecendo melhor. Mas também pode estar nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. E ali, entre nos comentários e escreva novo aqui, para que possamos te identificar e lhe conhecer melhor. Vai ser uma alegria poder falar com você. Vai ser um prazer poder estar te conhecendo melhor. Nós queremos te receber de braços abertos e por isso há um canal muito especial, específico, direto, que é o WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você pode não apenas escrever para a gente, mas pode ligar e nós estaremos lhe atendendo com todo carinho e todo amor, para que você não apenas se sinta amado, mas saiba que você de fato, de verdade, é amado e bem recebido e acolhido por nós. Nós estamos aqui para fazer parte dessa jornada espiritual na sua vida, para que você não caminhe só, mas esteja cercado de irmãos e amigos que estão nessa mesma caminhada de fé e espiritual, em nome de Jesus. Por isso, venha, nós estamos aqui para estar com você nesse tempo que se chama tempo da oportunidade, tempo de florescer, tempo de ser abençoadamente feliz. Amando Deus, amando você, Elan.